E se você pode seguir sua Bíblia aberta em primeira Epístola de João, capítulo de número 2. Números, capítulo de número 15. Após esse texto, estarei lendo apenas um versículo, primeira Epístola de João, capítulo 2. Louvado seja o nome do Cordeiro. Quantos encontraram de amém? Amém. Números, capítulo de número 15, versículo de número 37, diz assim a palavra do Senhor. Números 15, 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e o façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, aos quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais ao vosso Deus. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 14. Eu vos escrevi mais porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela tua grandeza. Por tudo quanto o Senhor já tem falado conosco por meio desses louvores, continua a falar ao nosso coração. O Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Seja a tua honra, glória, louvor e adoração. Amém. Eu gostaria de ministrar uma palavra breve nessa casa, nessa noite. Eu gostaria de falar a respeito das 4 características que vem desse texto de 1 João, capítulo 2, versículo 14, o Senhor colocou no meu coração. 4 características de quem já venceu o maligno e tem certeza que a palavra de Deus habita em vós. 4 características de quem já venceu o maligno e tem certeza que a palavra de Deus habita em vós. Muitas vezes, irmãos, eu gostaria de contar isso rapidamente. Às vezes as pessoas veem nós dando aula, fazendo uma coisa e outra para o Senhor, e algumas coisas são confundidas. Eu aceitei esse desafio, eu tenho isso como desafio, eu tenho muito tremor e temor cada vez que eu preciso ministrar a palavra do Senhor. Seja numa das nossas congregações que tenha 8, 20, 30 pessoas, ou aqui na sede, eu não faço diferença nisso. O Deus é o mesmo, a referência que eu tenho para com esse Deus também é a mesma. Eu aceitei esse desafio não por vir aqui falar um tratado de teologia ou coisa parecida, não, mas porque o Senhor ministrou uma palavra revelada ao meu coração. Eu tive certeza que Deus queria que eu transmitisse essa palavra, porque eu vou te dizer uma coisa: muitos meios que Deus tem de impedir para que nós não fazemos algo que Ele não quer, e essa é a certeza que eu tenho, que eu estou hoje na direção de Deus. Vindo ali com meu esposo, onde eu moro, na região 3, estava tudo fechado, há uma barricada que fizeram ali. Eu falei: se Deus quer que nós chegamos, nós chegamos. Se Deus não quer que nós chegamos, nós não chegaremos. E a honra e a glória continua sendo de Deus, e Deus sabe fazer as coisas acontecerem. Veja, o autor desse livro de 1 João, que nós lemos aqui, o apóstolo João, que fora discípulo do Senhor. João também foi o autor de outros livros que nós conhecemos, não só da primeira epístola de João, mas também a segunda epístola, a terceira epístola, o Evangelho de João e o livro das revelações do Apocalipse. O João, ele teve algumas coisas em mente quando escreve. Ele estava tendo algumas dificuldades ali naquela igreja quando ele escreve essa primeira epístola. Estava acontecendo ali uma disseminação de doutrinas estranhas, falsos doutores e falsos mestres ali dentro da igreja naquela época. E João estava preocupado. E uma das coisas que preocupava o coração de João era a fé daqueles crentes naquela época. João não estava nem aí, não era que ele estava nem aí nos crentes, não. Ele disse: eu quero que esses crentes sejam maduros na fé,
eles cresçam espiritualmente, eu quero que eles tenham uma maturidade espiritual, eu não quero que eles sejam levados por qualquer vento de doutrina que seja falado aqui e acolá, não. Eles precisam estar avalizados. A melhor coisa é a palavra para direcionar a vida do crente. Não tem outra coisa que possa nos instruir melhor do que a sua palavra. E ele estava muito preocupado com a fé daqueles crentes. Eu gostaria de falar a respeito dessa primeira característica do crente que já venceu o maligno e tem certeza que a palavra habita em vós. Primeira característica é um crente ousado, que tem uma fé ousado fora do comum. Veja, os evangelistas nos falam a respeito de uma mulher e cada um deles descreve a história, o fato de uma maneira, porque cada um deles estava escrevendo a respeito dela de uma forma. Mas eu vou ficar com essa tradução de Lucas 8:44, que nos fala da mulher do fluxo do sangue, que ele diz que chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e estancou o fluxo do seu sangue. O texto que nós lemos agora no livro de Números diz-nos a palavra do Senhor, que o Senhor falou a Moisés o seguinte: Moisés, fala para que o povo faça franja nas suas vestes. Veja, as vestes do sacerdote, as vestes dos filhos de Israel, as vestes dos filhos dos sumos sacerdotes eram uma túnica, e fora essa túnica, Deus disse: fala para que eles acopem, fala para que eles venham fazer uma junção na orla das suas vestes de uma franja, na frente, atrás, de um lado, de outro, na frente, atrás, direita e na esquerda. Essa franja era composta de 8 fios, com 5 nós em cada fio, na frente, atrás, de um lado, do outro. E o Senhor disse para Moisés: fala para eles fazerem essa franja, porque essa franja no hebraico, a palavra correta, ela significa tzitzit. Tzitzit é essa franja que era para ser feito. As letras no hebraico correspondem a números. A palavra franja no hebraico, tzitzit, dá-nos o significado de algo visível. O número que corresponde a essa palavra tzitzit no hebraico corresponde ao número 600. Os 5 nó mais o número 600 vai nos dar um total de 605. O número 8 de cada franja vai nos dar um total de 613. O número exato das leis do mandamento que existia na Torá. O que Deus está querendo dizer para Moisés é o seguinte: fala para ele colocarem essas franjas na frente, diga para eles colocarem essas franjas atrás, diga para ele colocar essas franjas do lado, diga para ele colocar essa franja do outro, porque todas as vezes que ele olharem para a porta, para a orla das suas vestes, eles vão se lembrar da minha palavra, eles vão se lembrar dos meus mandamentos, eles vão se lembrar de eu sou Deus. O pecado já tinha adentrado. Nós conhecemos a história. E quando Adão cai, Adão fica com vergonha, justamente porque ele está nu diante do Senhor. Deus passa em virada, em revista no jardim naquela tarde, e diz para ele: Adão, onde é que tu estás? E ele está com vergonha porque estava nu. Sabe o que é isso? O pecado traz vergonha. Não precisa de ninguém apontar o dedo na cara de ninguém, porque automaticamente o pecado nos deixa com vergonha. Andar fora da palavra de Deus nos deixa com vergonha. Aí Deus diz para Moisés: fala para que os filhos de Israel desçam nas suas vestes, essa franja dessa maneira. Aí, irmãos, eu fico olhando a primeira característica que eu disse, a primeira característica daqueles que já venceram o maligno e tem certeza que a palavra
Essa mulher não sabia como ia resolver o seu problema. Ela disse: não posso tocar nele, mas eu vou conseguir chegar na orla, eu vou tocar na franja, eu vou tocar, porque se simboliza a palavra, eu vou chegar lá. Olha, talvez alguns de nós que chegamos aqui nessa casa nessa noite, possa ser que esteja na mesma situação dessa mulher, já gastou todos os seus recursos, e você entrou em 2014 dizendo: eu não sei o que vai ser, porque eu pensei que 2013 ia ser diferente. Você já fez tudo que estava ao seu alcance. É hora de se entregar, é hora de se render, é hora de deixar Ele trabalhar. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, esteve entre nós. Ele sabe como nós pensamos, Ele é Deus, esteve aqui como homem, mas nunca deixou de ser Deus. O Senhor Deus está presente dizendo ao nosso coração: eu posso resolver aquilo que você não pode, eu posso fazer aquilo que você não tem condição. É somente confiar. Primeira característica daqueles que já venceram o maligno e tem certeza que a palavra de Deus habita em vós: tem uma fé de ousadia sobrenatural. Segunda característica daqueles que já venceram o maligno e tem certeza que a palavra de Deus habita em nós, são aqueles que estão inconformados com o padrão desse mundo, são aqueles que não aceitam o padrão de imoralidade que o mundo quer impor. Há um casal aqui na sede de amigos que me são muito queridos, e esses dias ele disse para mim: Silvana, eu posso compartilhar um testemunho com você? Eu disse: pode. E nós começamos a conversar, eu, meu esposo, ele, a esposa dele. Ele disse para mim: olha, me perguntaram o seguinte: você é tão novo, você já tem uma filha casada e tem neta? Ele disse: eu tenho uma filha casada e tenho uma neta. E ele disse: mas você tem outros filhos? Tem mais dois, tem um moço e tem uma moça. E o moço está casado? Não, o moço é jovem, solteiro. Mas a tua filha mais velha, casada, que tem uma filha, ela é do teu primeiro casamento? Ele diz: ela é do meu primeiro casamento. E o moço que é solteiro, é do teu primeiro casamento? Ele diz: é do meu primeiro casamento. E a de 15 anos, é do teu primeiro casamento? É do meu primeiro casamento. Mas todo mundo é do teu primeiro casamento, todo mundo é do meu primeiro casamento. Por quê? Eu sou casado com a minha primeira esposa e eu não permaneço com ela até hoje. Sabe o que o mundo está querendo impor? Aquilo que não é normal. O mundo está querendo dizer que o que não é comum, o que não é normal, pode se tornar padrão moral para nós. Não! A segunda característica daquele que já deixou o maligno: não aceita os padrões impostos pelo mundo. A pessoa ficou assustada, não porque os 3 filhos não são do mesmo relacionamento com a primeira esposa, ficou assustada porque todo mundo do primeiro casamento. Ele disse: eu casei jovem, mas eu sou casado com a mesma esposa, estou com ela até agora e vou permanecer até quando Jesus voltar. Sabe o que é isso? Nós não vamos aceitar o padrão que o mundo quer impor. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. A palavra vai guiar, a palavra vai nos nortear, a palavra vai nos mostrar a saída. Ele disse: isso para mim é normal. Sabe o que não é normal? É engravidar na adolescência, na mocidade. Isso não é normal. Sabe o que não é normal? É a fornicação e adultério, a lacaia, a batalha, a falaceia. Isso não é normal. Sabe qual é normal? É permanecer na presença de Deus e Deus vai preparando o melhor para nós. Isso é o normal. Glória a Deus, aleluia. As pessoas querem dizer que se fala tanto uma mentira, querendo que ela se torne uma verdade, não vai nunca ser verdade. Uma meia verdade também é uma mentira, não vai nunca ser verdade. Isso também não é normal. Sabe qual é normal, jovens? É nós sermos da graça de Deus, é nós sermos a diferença de uma geração corrompida e o nome do Senhor ser glorificado. Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Oh, glória a Deus. Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Há milagre para a tua vida nessa casa hoje. Há milagre que fluirá para a nossa vida nessa casa hoje, mediante a palavra pregada. Lá cai aqui a minha túnia, lá fora. Há muita gente mais que não acredita no poder da palavra.
a Deus que nós sabemos onde Ele é realizado. E aí eu vinha sempre nessa vigília, e duas coisas não me fazia perder essa vigília, não me fazia sair dela. Duas coisas eu tinha certeza, que nós chegaríamos aqui e nós íamos orar. Enquanto nós estivéssemos orando, Deus ia fazer alguma coisa. Segunda coisa, não me importava quem ia pregar. Sabe qual é a seguinte? Na presente era que nós estamos vivendo, as pessoas só vêm para a igreja dependendo de quem vai pregar. Mas quem é hoje? A única coisa que nós precisamos saber é que Jesus vai estar aqui nesse lugar. Enquanto Jesus estiver, alguma coisa vai acontecer. Enquanto Jesus aqui estiver, algo vai acontecer. Outra coisa que me trazia para cá era ter certeza que, independente de quem fosse pregar, nós teríamos uma palavra revelada do céu. Essa é a cara da Assembleia de Deus, não é? Você pode chegar aqui quebrado, pode estar de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas uma coisa você tem certeza: Deus não vai falar o que nós queremos, Deus vai falar o que nós precisamos, e nós vamos sair daqui com uma certeza: Deus falou conosco, Deus falou conosco, Deus falou conosco. Primeira característica de quem já venceu o maligno: tem certeza que a palavra de Deus habita em vós. Uma fé ousada fora do comum. Segunda característica de quem já venceu o maligno e tem certeza que a palavra de Deus habita em vós. Segunda característica: não se conforma com os padrões morais desse mundo. Vamos para a terceira e penúltima característica de quem já venceu o maligno e tem certeza que a palavra de Deus habita em vós. Preste atenção. Terceira característica: não aceita fama. A terceira característica de quem já venceu o maligno e tem certeza que a palavra de Deus habita em vós. Deixa eu te falar com outras palavras: é aquele crente que não aceita confete sobre si. Alguém diz assim: que voz linda que você teve, ai, graças a Deus que Deus me fez assim. Não, tudo para a glória de Deus. Ele diz: a minha glória não dou para ninguém, eu não reparto com ninguém, é minha, eu sou o Senhor. Ele disse: olha, a alegria pode ser do teu coração, mas cuidado com o caminho que anda, porque a honra continua sendo minha, a glória continua sendo de Deus. Nós somos meros instrumentos na presença de Deus, nós somos meros instrumentos humanos mortais que Ele usa para a glória do teu nome. Veja, eu quero falar dessa característica falando de um homem no Antigo Testamento que nos deixa muitas coisas a pensar. A Bíblia deixa claro para nós que ele realizou o dobro e mais um pouco de milagre que Elias fez. O nome dele é Eliseu. Aconteceu algo na vida de Eliseu que para qualquer crente, se acontecesse isso hoje, já ia estar jogando lá. Tu não viu? Deus me usou para isso. Tu não prestou atenção? Deus fez isso comigo. Tu não está vendo como Deus está fazendo? Agora subiu o negócio. Não é mais aquele que comprava, não é outro. Jesus ainda é quem faz o negócio acontecer. Se Ele fechou o canal que flui a glória de Deus, nada vai acontecer. Não vai acontecer nada. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. É tudo por ele, para ele. Os meninos estavam lá no seminário em Judá. E aconteceu um negócio: mestre, nós estamos com fome, o que vai fazer? O mestre dá uma ordem: vai tu pegar comida e vem fazer aqui um caldo para nós comermos. Segundo Reis 4, 38 em diante. A Bíblia diz que o moço que Eliseu manda obedece a voz dele e vai buscar a comida. Deixa eu te abrir um primeiro parênteses nessa terceira característica. Deixa eu te abrir: boa vontade não basta, só a prática não basta. Outro dia eu estava fazendo uma turma que eu tenho de aula em São Caetano. E nessa turma de aula é médico, fisioterapeuta, dentista, muita gente da área da saúde. Eu disse para eles: eu preciso saber algo para saber se essa palestra, esse ensino que estou dando com relação à saúde é dessa maneira. E eles me falaram: olha, tem um equívoco aí no que você está fazendo. Com relação à saúde tem um equívoco. Aí você encaixa isso na parte da mensagem que você quer. Veja,
Às vezes nós achamos que a prática nos conduz à perfeição. Depende. Se alguém estiver praticando o que é correto, isso nunca vai levar à perfeição. Se você souber que você está praticando certo, pode ser que a prática te leve à perfeição, mas praticar algo de maneira errada, como que você vai chegar à perfeição? Alguém que nunca jogou tênis, pega uma raquete, não sabe a maneira correta de se portar, de posicionar a coluna, e vai praticar para falar eu vou ser o melhor do mundo, nunca vai ser, porque ninguém ensinou qual é a prática do correto. E praticar sem saber o que é correto não conduz à perfeição. Talvez esse moço já tinha essa prática muitas vezes, mas a prática que ele estava tendo era errada. Ele traz, vai, por isso que boa intenção, só boa intenção, sem discernimento e sem conhecimento, às vezes vai ser prejudicial. A boa intenção precisa estar acompanhada de discernimento, ela precisa estar acompanhada de conhecimento, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O moço vai e ele pega uma planta, e essa planta, usada de mínima quantidade, e usada, ela é usada em pequenas, muito pequenas doses, ela servia até de remédio, mas na quantidade que ele trouxe e colocou no caldo, vai vendo se você está conseguindo compreender, ela se tornou um veneno. Em pequena quantidade ela servia até de remédio, mas no excesso que ele trouxe, ela se tornou veneno. Tudo tem limite, tudo tem limite, tem dosagem, tudo tem limite, tem dosagem. Mas o moço tinha uma coisa, ele era obediente. Se nós estivermos fazendo ainda o que é errado e clamarmos a misericórdia de Deus com muita simplicidade e humildade, Deus vai intervir, vai mudar a história. Deus vai intervir, vai mudar a história. Você sabe o que Deus não tolera? É um soberbo que pratica errado e ainda diz eu faço mesmo. Isso não! Aí vai ser prejudicial e vai trazer morte espiritual. Vai trazer. O moço traz, coloca na panela, começa a preparar. E eles vão comer. E aí alguém grita assim: homem de Deus, não dá para comer porque tem morte na panela. Tem morte na panela. Veja, podemos ter a sabedoria, mas a experiência está com aqueles que já caminharam um pouco mais. Vai precisar saber ouvir, vai ter que parar para saber ouvir. Olha, o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios 14:39, ele disse: nós precisamos de uma geração que saiba julgar as profecias e não as pessoas. O 1 João 4:1, o João disse assim para nós: nós precisamos de uma geração que saiba provar os espíritos. Sabe o que é isso? A geração que Deus vai levantar vai ser diferente, vai ter conhecimento e vai ter discernimento. Não é qualquer assim diz o Senhor que você vai engolir e vai achar que foi Deus, não. Há muita gente dizendo assim diz o Senhor, fora da direção de Deus. Há muita gente brincando com as coisas de Deus. Mas essa geração que Deus vai levantar vai ser diferente. Há uma característica que é pela qual a igreja de Éfeso é repreendida. Ele diz, o anjo diz para ela, simbolizando a pessoa do Senhor Jesus: olha, eu tenho porém contra ti, que você deixaste o teu primeiro amor. Mas tem algo que faz com que a igreja aos Efésios seja louvada. A igreja aos Efésios não tolerava os maus. A Bíblia diz assim, que eles punham à prova aqueles que diziam ser e não eram. Eles diziam ser, mas não eram. A igreja punha à prova para saber se era de verdade. Sabe o que faz isso? Ser cheio do Espírito de Deus, ter discernimento na parte do Senhor. Homem de Deus, tem morte na panela. Tem morte na panela. E agora? Está todo mundo com fome. Alguns já estão com ela no prato, alguns já tinham até provado, mas tem morte. O homem de Deus diz assim: fica tranquilo, vai buscar farinha. Vai buscar farinha. Há uma palavra profética para os dirigentes que estão aqui, pastores de congregação. Ainda hoje à tarde, quando eu orar no Senhor, o Senhor diz para mim: fala.
farinha. Provérbio diz assim para nós, o livro de Provérbios diz assim: olha, o sábio ele ouve, mas o tolo ele rejeita os conselhos. O tolo ele não ouve, o tolo ele faz da forma como ele quer, e nem o inteligente ouve, porque o inteligente paga para ver e fala, vai ser do meu jeito, mas o sábio diz, não, olha que se deu essa situação, eu estou aprendendo só de olhar, o homem de Deus falou, os alunos foram buscar farinha e disseram daqui, o homem de Deus pegou e jogou a farinha na panela, e ele diz, dá de comer pro povo, se não tinha agora tem, porque dá que não tem morte. Vou fazer o quê? Vou jogar os pontos? Não. Eu vou entregar tudo isso? Não. Você vai ficar no teu lugar. Deus está dizendo que você não tinha, mas vai ter, fica no lugar, vai ter. Às vezes minha mãe falava, eu vou fazer um bolo aqui, alguma coisa, mas presta atenção, compra a farinha aquela que já vem sem fermento, porque a dosagem da receita tem que ser essa que vem sem fermento. O que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, fica tranquilo que não vai passar nada do ponto. Se Jesus está nesse barco, não vai passar, não vai ser nem para mais e nem para menos, porque Ele está na frente disso tudo. O mestre disse, deita a farinha, olha, sabe, eu fico pensando, ele soube tanto de milagre, realizou, vocês um pouco mais do que Elias, eles não podiam se achar, fala, viu aí, ó, aprende comigo. Eliseu pegou a farinha, amassou na panela, e ele disse assim, ó, quem está na presença de Deus, vive um milagre diário cada dia, você não precisa correr atrás de canto de lugar nenhum, vai chegar e vai bater na tua porta e fica tranquilo, e quando Deus dizer, você que eu quero usar para o milagre acontecer, continua se sentindo mesmo, porque a honra é toda de Deus, continua no teu canto se sentindo mesmo, porque é tudo dele, tudo. Eliseu quis ser estrela, negócio lá no meio, a bola da vez agora sou eu. Eliseu disse, tem um monte de gente aprendendo com a minha atitude, presta atenção no que você está fazendo, tem um monte de gente aprendendo com a nossa atitude. Esses dias eu estava numa nossa igreja, eu falei, meu Deus, aqui, Assembleia de Deus, eu estava lá, e de repente tem alguém que vem e sobe no púlpito, entrega 1, 2, 3 profecias, e nós ouvimos, a igreja ouvia aquilo, e sabíamos que Deus estava naquele negócio. Eu baixei a cabeça e fiquei quieta, falei, Jesus, tem misericórdia, nos ajuda com essa situação difícil que está no meio da tua igreja. Eu faço parte dessa igreja, eu não vou ficar com o braço puxado esperando o parto final, não. Jesus deu algo na tua mão para você fazer, Ele colocou algo na tua mão para você fazer. Não se cala quando é para falar, e não se cala quando é para falar, e não se cala quando é para falar. E Deus diz, vou trazer ele aqui, porque eu preciso de alguém que fale com ele. Eu disse, não é possível, com esse tanto de gente vai trazer ele aqui, junto aqui em mim. Eu disse, Jesus, eu fiquei lá, acabando misericórdia, e estava com um grupo de pessoas, um monte de gente, e daqui a pouco lá vem aquele moço, entrega daqui, entrega dali. Quando ele chegou e fez para uma mão, eu disse, moço, pelo amor de Deus, nem precisa estender a mão. Eu disse, olha no meu olho e fala o que você tem da parte de Deus para mim. Ele disse, tu me desconcentrou, tu me tirou a concentração. Eu disse, como assim tirou a concentração? Quem tem algo de Deus, fala algo de Deus. Quem tem algo de Deus, fala algo de Deus. Eu disse, não pode ser dessa maneira, não pode ser dessa maneira. A coisa não é bagunçada. Jesus está no nosso meio, vai pegar o milagre, mas não é do jeito que nós queremos, não é da nossa maneira. E ele disse assim, tá vendo? Tu me desconcentrou. Na hora veio umas palavras para mim dizer para ele. Aí o mesmo Espírito de Deus que disse que ia trazer ele até mim, não fala, porque talvez algumas palavras matem. Fica quietinha. Sabe o que é isso? Domínio próprio, fica quietinho. Tem hora que a gente fala e fala demais, mas quem tem domínio próprio não fala fora de hora. Quem tem domínio próprio não é fala o que Deus quer, você não fala o que você quer, você não vai onde você quer, você não faz o que a carne manda, você é dominado por Ele, é por Ele. Nós já vencemos o maligno, é por Ele. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Come desse alimento que o Senhor está dando. Eliseu disse para eles, fica tranquilo que não vai ter mais morte, será alimento saudável, pode comer e ficar em paz. Sabe o que é isso? Deus levantará no nosso
comprometido com a verdade. Eu não tolero o erro e o pecado no nosso meio. Sabe o que eu fico pensando? Como é que nós não cantamos que não toleramos Jezabel, que oramos como Daniel, que estamos orando até tocar o céu? A coisa está difícil, porque se nós estivéssemos orando até tocar o céu, algo de diferente já ia estar mudado no nosso meio, algo de diferente já ia ter acontecido. Veja, nós não temos um tempo do Evangelho, da palavra ser pregado para se dar show, não. Atos dos Apóstolos não deixa isso bem claro. Veja, irmãos, milagre da parte de Deus não pode substituir. Isso é uma consequência da palavra ser pregada. Não pode substituir o alimento genuíno que vem da parte de Deus. Milagre, ele pode trazer um impacto nas pessoas quando é realizado, mas ele não causa transformação, ele não traz mudança interior. Mas quando Pedro abriu a boca e pregou a palavra, teve transformação. 3.000 almas se renderam porque teve mudança. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Não adianta, não é movimento, não é nada de animar ninguém, não. É a palavra que vai mudar. Eu tenho um cunhado que é presbítero. Ele é presbítero do Brasil para Cristo, casado com a minha irmã mais velha. Ele morou durante alguns anos no interior de São Paulo. Eles moraram lá, minha irmã, meu cunhado, minhas sobrinhas. E não era na época dessa alta tecnologia, ninguém tinha celular, nada disso. Nós ligávamos aqui em São Bernardo, dissemos para ele que estava indo para lá. Quando chegava na rodoviária, avisava mais uma vez. Mas cidade do interior, você sabe, né? Todo mundo conhece todo mundo sabe o que está acontecendo. Quando nós chegávamos na rodoviária, nós ligávamos e avisávamos que já tinha chegado, para ele vir nos pegar a bagagem, as coisas que tínhamos levado daqui de São Bernardo para lá, para eles. E aí, irmãos, de longe, nós já levantávamos do banco da rodoviária e já começávamos a arrumar nossa mala, porque de longe, Isaías, nós sabíamos que ele estava chegando, porque os meios de transporte lá, meu cunhado só tinha uma bicicleta e uma charretinha.